Meu nome é Robélia Finiano e na edição do nosso projeto Ribeiros de Águas dessa semana, vamos falar sobre o Dia Mundial da Água de 2026 e nessa semana de forma muito especial, trazendo o tema Mulheres Guardiãs da Água. Hoje vamos abordar a água na agenda global, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, governança e liderança feminina. Tudo isso aí baseado no nosso tema da água, mulher e gênero. Então, qual é o objetivo dessa semana especial que antecede o Dia da Água? É compreender a centralidade da água na agenda global de desenvolvimento, analisar a interlocução, ou a conexão entre água, igualdade e desenvolvimento sustentável, apresentar os eixos estratégicos internacionais da Conferência da Água de 2026 e destacar o papel das mulheres como liderança na governança da água. Então, cada vez mais temos visto a crise global da água potável, água de qualidade, água disponível para todas as pessoas, E se tornou, então, um desafio estratégico do planeta para que as pessoas tenham acesso à água. Uma das coisas que tem impactado isso é o crescimento populacional e o aumento da demanda por água potável. A questão também das mudanças climáticas, E essa alteração no regime hidrológico. Outra questão que tem preocupado é a poluição das bacias. Então, com mais pessoas utilizando, maior tem sido a poluição desses mananciais. A questão da desigualdade do acesso à água e saneamento, que nós também aqui no Brasil temos abordado muito sobre a questão do racismo ambiental, mas que não acontece só no Brasil, essa desigualdade do acesso à água e saneamento, e a pressão crescente sobre os recursos hídricos para produzir alimento e energia. Se houve, então, aumento populacional, há necessidade de mais produção de alimento e de energia. E em 2030, a ONU vai trazer aí a meta, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que começou em 2015, aprovou essa agenda e essa agenda está em execução, Dentro dessa agenda foram levantados os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, Muitos já ouviram falar ODS, ODS, ODS. Isso iniciou-se então em 2015 e dentro desses 17 objetivos, nós queremos atingir todos até 2030. E o princípio central dessa agenda e desse objetivo é: vamos chegar todos juntos, ninguém fica para trás. Assim nós esperamos. E com relação à governança da água, nós temos a ODS 6, que é a água potável e saneamento. Então, qual é, o foco principal desse objetivo ODS 6? É acesso universal à água potável. Todas as pessoas devem ter acesso à água potável, ao saneamento seguro, à melhoria da qualidade de água, ao aumento da eficiência no uso da água, ou seja, redução do desperdício, a gestão integrada desses recursos hídricos e a proteção dos ecossistemas
aquáticos. Então isso está tudo ligado na ODS 6, água potável e saneamento. E esse ano, como tema mundial do uso da água, eles estão ligando a ODS 5 com a ODS 6. A ODS 5 trata da igualdade de gênero, porque em muitos lugares do mundo, né, mulheres e meninas são responsáveis pela coleta da água, né, por disponibilizar a água. Falta saneamento básico, né, falta, saneamento básico para a saúde, para a higiene dessas mulheres, dessas meninas, né. Muitas meninas têm que deixar de estudar, ou de trabalhar, ou de fazer qualquer outra coisa, devido à sua responsabilidade de abastecer as casas, as moradias e os projetos. Então, a consequência é que as mulheres têm menos acesso a também água e saneamento adequado, não potável, e ainda elas são as responsáveis de prover isso para suas famílias e para os projetos. E as mulheres, na gestão das águas, elas se mostram mais, uma gestão mais comunitária, mais amigável, mais acessível. Não que deixamos os homens, né, ou os meninos de fora, não, mas as mulheres têm um papel muito importante de conservar, distribuir de forma mais igualitária, né, e buscar também essa questão da segurança alimentar, já que ainda, pesa sobre as mulheres a questão do preparo dos alimentos, né. Os homens podem até trabalhar pesado lá, semeando as sementes, cortando e fazendo isso e aquilo, mas na hora de preparar, são as mulheres as principais, e para isso precisa de água potável, água de qualidade e em quantidade adequada, né. E precisamos também, dentro das instituições, ver mais mulheres para que políticas públicas possam ser direcionadas a elas, incluindo elas, né, e os demais. A questão, né, que a gente vê, as mulheres têm participado cada vez mais, mas ainda é pouco. Precisa avançar, né, ainda mais a participação das mulheres e principalmente nas escalas maiores de poder. E o fórum que haverá sobre a agenda da água em 2026 vem trazendo, então, esse compromisso de acelerar o cumprimento da ODS 6, água e saneamento básico, fortalecer a governança global da água, ampliar a cooperação internacional e mobilizar financiamento, que aí também, nesse ponto, as mulheres muitas vezes saem perdendo, né, porque não se financia os trabalhos para que as mulheres façam, né. E é um trabalho que a nível de científico, mesmo esses do o buscar a água e disponibilizar a água e tratar a água não é financiado. As mulheres têm feito de forma voluntária e algumas até de forma obrigatória, né. Então nós precisamos sim, mulheres, estar atenta a esse fórum mundial que haverá e também participar, né, participar e chamar outras mulheres a participar. E quais são esses 6 eixos da agenda global da água, que nós vamos anotar aí e vamos sim nos, empoderar deles, né, vamos tomar para nós como eixos que queremos ver, sendo desenvolvidos, que tenha evolução para que
o próximo ano, né, no Dia Mundial da Água, a gente possa contar os avanços, né, e mais ainda, em 2030, a gente possa comemorar que os objetivos, os 5 e os 6 de desenvolvimento sustentável foram atingidos. Então, um dos eixos é água para as pessoas, garantir o acesso universal à água e saneamento. Então, água para as pessoas, né? O acesso à água potável e a saneamento. 2, água para a prosperidade. Reconhecer a água como base da sustentabilidade econômica. Então, água para a prosperidade. Realmente, a água, ela é um recurso natural, recurso, ó, dotado de valor econômico, e que isso tem que trazer prosperidade, né? Tem que trazer desenvolvimento sustentável e econômico também para as mulheres. Água para o planeta, né? Integrar a gestão hídrica com mudança climática, com proteção ambiental, tem sido cada vez mais necessária, né? Muitas vezes a gente esquece que a vazão ecológica, a vazão que tem que ficar lá, a vazão sanitária que tem que ficar nos mananciais, muitas vezes a gente não dá atenção, mas nós precisamos sim também defender a água para o planeta e para os ecossistemas. Se os nossos ecossistemas são saudáveis, nós somos saudáveis também. Água para a cooperação, promover cooperação entre países e gestão de águas transfronteiriças, né? Então, nós temos aí, por exemplo, no Brasil, a Bacia Amazônica, que nós sabemos que não é só do Brasil, e temos outras bacias hidrográficas que não são só do Brasil, e é preciso, sim, cooperação para proteger esses mananciais e serem utilizados para todos. Água e processos multilaterais. Fortalecer a governança global da água. Processos multilaterais. Não pode ser unilateral, não pode ser só de um gestor, não pode ser só vindo de uma ou um grupo. Essa gestão de processos multilaterais, ela é descentralizada e é participativa, como diz a nossa Constituição aqui no Brasil. E o financiamento para a água, ampliar recursos financeiros para a agenda hídrica, né? Nós precisamos sim, as mulheres precisam sim de uma agenda financeira para participar dos parlamentos, para tomadas de decisões. Quantas mulheres deixam de ir participar dos eventos ou de interagir, muitas vezes por falta de recurso ou porque tem que estar atendendo a outras demandas, né? Como providenciando informações para outros e ela mesmo não é financiada. Então, nós também precisamos um financiamento para a água que inclua a participação das mulheres. E os desafios desse financiamento, né? Que eu disse como a questão da água e gênero do desenvolvimento 6, há um déficit global de investimento em água e saneamento, há uma necessidade de soluções baseadas na natureza, é preciso investimento nas adaptações das mudanças climáticas, né? E essas estratégias de debate passa por fundos climáticos, passa por fundos verdes, né? Passa por instrumentos financeiros inovadores, passam por parcerias públicos-privadas e passam também por mulheres se colocarem na posição de que elas podem sim receber esses tipos de recurso para também participar das decisões, né? Mulheres precisam estar lá nos altos escalões, participando das decisões, não só ajudando na
a arrecadação. E mulheres como guardiãs da água, né? Elas, para a gente chegar nesse nível, nós temos já muitas coisas. Podemos melhorar, podemos avançar e devemos continuar nos aprimorando. Mas vai exigir das mulheres liderança, vai exigir das mulheres conhecimento, e disso daí a gente estuda, a gente corre atrás, a gente se capacita. Vai exigir das mulheres cooperação e principalmente cooperação com outras mulheres. Vamos cooperar com aquelas mulheres que já estão na liderança, que já buscaram conhecimento, né? E muitas vezes precisa de força. Eu sou favorável, né? Digo que mulher coopera com mulher, porque mulher entende de mulher e mulher sabe que fazer uma gestão melhor. Se ela tiver o poder da decisão, com certeza ela não vai tomar decisões que vão prejudicar outras mulheres. Não só por ser, não é só uma luta de mulher contra homem, não é isso. É para dizer se nós mulheres também somos capazes de fazer uma gestão comunitária da água, somos capazes de ter e desenvolver projetos de conservação de ecossistemas, somos capazes de pensar em inovação social de comunidades locais, somos capazes de ter uma governança mais participativa, né? Uma governança que vai trabalhar mais a questão da escuta. Então, nesse contexto da agenda, precisamos empoderar mulheres na gestão das águas, que é uma condição essencial para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, garantir a água para pessoas, prosperidade e planeta exige fortalecer a liderança feminina na governança da água. Que você tenha um feliz dia da água neste ano de 2026.